Não precisa passar o endereço para eles? É Não, mesmo é o link, mesmo. eu acho. Só falta eles entrando aí. Vão entrando aí novamente, tá? Mais, né? Agora conseguimos abrir de novo, tá bom? Já tá gravando, mas eu vou ter que cortar agora essa parte aí. Não, não tem problema, faz de conta que eu não deixo. Não precisa cortar. Tá indo aqui? Tá. Podemos? Nossa, muito ruim. Deixa eu ver, fala alguma coisa aí. Pessoal, tô abrindo novamente, porque o aplicativo ele não abre, não salva, né? Ok, vamos lá. Vamos aonde a gente tinha parado. Vamos lá, vamos continuar então. É o mesmo link, né? Sim, é o mesmo link. Sim. Só um instante. É o mesmo, né, Biel? Uhum. Vamos lá, então? Pessoal. Professora, Oi? esse slide que a senhora está usando, a senhora não vai postar lá. Sim, eu sempre, cada aula eu vou disponibilizar os slides e também a aula gravada, tá? Às vezes não faço isso, por exemplo, hoje à noite, mas amanhã, talvez. Amanhã, talvez não, perdão. Amanhã, com certeza, até amanhã já tá os slides e a aula também, como foi a aula passada. A aula passada eu já disponibilizei lá os slides e também as duas aulas, tá bom? Cada aula a senhora usa um slide aí e posta? É porque eu Sim. estava olhando aí, não é o mesmo que está lá, está diferente. Não, hoje é a aula de hoje. Daí a aula de hoje eu posto até amanhã, entendeu? Os slides da Ah, tá. semana Eu pensei que a senhora passada, tinha feito igual como? o professor Roberto, ele fez assim um compilado de slide e foi explicando, né? Cada dia da aula aí ficou um slide só. Não, cada aula eu posto, os meus slides são diferentes, porque os assuntos também são diferentes, né? A gente vai avançando, tá? Os slides que estão Tá, lá, não, legal. tá? Os slides que estão lá no portal, já gravados, são da aula passada, da primeira aula. Esses slides de hoje eu vou postar hoje à noite ou amanhã cedo, tá bom? Ah, legal. Eu entendi como é que é a sua, a sua didática, a sua dinâmica de aula. Tá bom, então eu acho mais fácil, senão acumula tudo. Não, fica bem mais fácil mesmo. E assim, até porque também, se eu colocar todos os meus slides lá, ninguém vai entrar na minha aula, que daí vocês já vão ver tudo que tem nos Ah, slides. professora, Perde a você já que a senhora é graça. psicóloga. Eu não vou entregar o bolo pronto para vocês, não, não posso. Tem que ser de fatia por fatia. Tá bom? Não, legal. Adorei, viu? Tá bom, então. Então vamos continuando. Ok. Tá. Então, voltando aí, eu estava falando da consultoria especializada, que é qual? É quando a gente é bom numa área só, a gente foca numa área específica. E a consultoria geral é quando é um grupo de consultores que vão ofertar serviços em várias modalidades, né? Tá bom? E, na verdade, essas empresas, elas contratam por quê? Para se manter no mercado, né? Elas precisam, na verdade, a empresa, quando ela contrata, é porque ela precisa do nosso serviço, a empresa contratante. Ela quer mudar alguma coisa, ela quer realizar uma mudança na empresa dela.
ou reorganizar algum processo, ampliar, abrir novas unidades, tentar se fortalecer no mercado, né, com seus produtos, enfim. A empresa, é por isso que ela precisa de uma avaliação dos consultores, para ver de que forma qual é a queixa, como que a gente vai poder ajudar. Então, eu tenho a consultoria específica, que é numa área só, e a consultoria em geral, que são várias demandas, né, que a empresa, às vezes, ela contrata. E assim, quando as empresas elas contratam os serviços de consultoria numa situação que exige aí, às vezes, uma análise, uma consultoria geral é a opção, porque ela vai ter um serviço completo. Ela vai ter análise, vai ter diagnóstico, projeto, enfim, essa característica, às vezes, da consultoria geral, ela consegue ter um olhar bem macro e conseguir atender em várias situações. Tá? Mas daí a gente vai precisar de vários colegas para trabalhar conosco, né? A gente não consegue ser bom em tudo. A gente vai se fortalecer numa área só. Então, assim, quando a gente fala de consultoria também, tanto a geral como a especializada, ela tem várias classificações. Por exemplo, eu posso ter consultores associados dentro dessa consultoria geral. Então, vai ser a Márcia consultora, vai ter a Giovana consultora, vai ter o Lucas consultor, vai ter a Bianca consultora. São vários consultores contratados num projeto que, às vezes, muitas vezes, eles não têm um vínculo com a empresa, né? Mas eles são consultores associados e que prestam serviço. Vou dar um exemplo para vocês. O Sebrae. O Sebrae, que é o serviço de micro e pequenas empresas. Hoje, para mim ser uma consultora do Sebrae, eu tenho que ter uma empresa jurídica. Então, se eu tenho uma empresa jurídica, vai trabalhar, então, a Márcia psicóloga, o engenheiro, vai trabalhar vários consultores das suas áreas específicas e vão ser consultores contratados para um determinado projeto. Eu não vou ter vínculo com a empresa, às vezes eu vou ter só um contrato com essa empresa e eu vou prestar meu serviço por um determinado tempo, certo? Então, é isso. O que seriam os consultores cooperativados? É um modelo de cooperativa. Também, o Sebrae também disponibiliza esse tipo de consultoria, né? Algumas empresas são consultores cooperados. O Sebrae também tem esse tipo de consultor. Estou pegando o Sebrae porque é um exemplo que a gente tem, né? E o consultor, na verdade, ele é cadastrado como uma pessoa jurídica e a cooperativa atende aos requisitos, não tem um vínculo empregatício, não tem um vínculo empregatício pelo Sebrae, mas ela é cooperada. Também tem essa situação. O que seria uma consultoria estruturada? Olha aí, outro tipo de consultoria. São modelos com técnicas e metodologias elaboradas, organizadas, servindo de orientação, às vezes como roteiro para o trabalho do consultor. Tem alguém? Desliga o áudio aí. Está chegando aqui para mim, às vezes, um ruído, né? Só um instante. Então, assim, essa consultoria estruturada, ela consiste num modelo interessante para os consultores que estão no início, às vezes, de uma carreira, né? Eles, às vezes, querem ter aquela experiência para tentar resolver alguma situação, problema, e eles estruturam aí uma consultoria. Aí ele pode ter uma possível vantagem justificativa para essa contratação, e o custo, às vezes, ele é reduzido do serviço, que geralmente ocorre aí dentro de uma metodologia, de uma aplicação de técnica que ele vai estruturar do tipo de serviço que ele vai prestar. Vamos indo, seguindo. Existe também, isso só são as classificações, é importante essa parte teórica, a consultoria particularizada. Esse projeto de consultoria ele é desenvolvido assim, considerando as particularidades da empresa cliente, a empresa que demanda o serviço,
As técnicas e procedimentos já existentes são direcionadas e adaptadas, às vezes, para essa realidade dessa empresa. E os conhecimentos e experiências que o consultor ou a empresa de consultoria possuem, servem de referência e embasamento para essa construção desse diagnóstico. Lembrando vocês que o consultor, ele não decide nada, ele sempre se mantém neutro, ele sugere, tá? Ele não ordena, mas ele sugere. Então, ele vai promover ajustes, adaptações, com o foco sempre no atendimento, nas expectativas da empresa, do mercado, só que sem ordenar, sem mandar, né? Ele vai sugerir, sempre, olha, eu sugiro isso, eu sugiro aquilo, tá? Sempre sugestões. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, né, que as consultorias, elas são subdivididas, né, isso é só para a gente entender um pouquinho do processo. É uma parte mais teórica, mas é importante para vocês, para terem como base. E até porque vão atuar no mercado e para saber muito bem, e agora, né? Para que lado que eu vou, o que eu faço, e conseguirem se planejar dentro dessa consultoria que vocês vão prestar. Tá? Eu espero que estejam entendendo. Tudo bem? A gente também precisa compreender as formas de consultoria. As formas de consultoria, as características, vantagens, as desvantagens, eu citei algumas, né, na aula passada também, mas assim a gente precisa entender um pouquinho melhor, tá? O consultor, eu tenho o consultor interno e o consultor externo. Qual que é a vantagem de eu ser um consultor interno? O que é esse consultor interno? O consultor interno é aquele profissional, perdão, que ele possui um vínculo com a empresa. Ele já trabalha na empresa, em algum local lá dentro da empresa, numa hierarquia, e ele vai desenvolver um papel de facilitador dessa área, ou desses setores. Esse consultor interno, ele já trabalha para a empresa, mas quando demandou algum problema, alguma situação, ele vai também atuar na área de consultoria. Mas qual que é a vantagem de ser um consultor interno? E as desvantagens? É isso que a gente vai ver agora. Eu já trabalho para uma empresa, sou um consultor interno. Qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem do consultor interno, ele é influenciado pela filosofia, política da empresa que ele trabalha, e isso pode dificultar o trabalho dele. Por quê? Se ele já trabalha para a empresa, ele meio que cria um vício, né? Um círculo vicioso da empresa onde ele trabalha. E ele vai ter que trabalhar de forma neutra diante das problemáticas que ele vai interferir ou sugerir dentro do departamento quando ele tiver. Então, isso pode ser uma desvantagem para ele. Outra desvantagem do consultor interno é aquela que ele pode ter menos aceitação da equipe, porque a equipe já conhece ele, tá? Então, ele pode ter menos aceitação da equipe. Aí já é um colega de trabalho, às vezes a pessoa não vai dar muita credibilidade para o que ele vai dizer, pelos projetos que ele vai sugerir, e isso não pode ser, às vezes pode ser não ser muito legal, tá? Ele ser um consultor interno, ele pode ter essas desvantagens. Tranquilo? Agora, qual seria a vantagem do consultor interno? A vantagem é porque ele tem um conhecimento melhor do negócio, já conhece a empresa em si, né? E isso é fundamental para que ele consiga intervir ou implantar uma mudança organizacional. Então, ele pode ter essa vantagem que, às vezes, o outro externo, que a gente vai ver agora, não vai ter. Certinho? Vamos seguindo. Outro ponto importante é que o consultor que pertence a uma empresa, o seu conhecimento sobre os procedimentos, sobre as rotinas, sobre as regras, sobre os regulamentos, até essa cultura organizacional,
o conhecimento dele já é bem amplo, né? E isso também pode ser uma vantagem, pode favorecer. E o consultor externo? Quem seria esse consultor externo? É aquele que ele vai ser contratado por um determinado tempo de serviço, tá? Ele não vai ter vínculo com a empresa direto. Ele vai ter aí um contrato de prestação de serviço. Ele é consultor, a empresa vai contratar ele para uma determinada situação. Esse é um profissional geralmente autônomo, ele pertence a uma empresa de consultoria. A sua relação com a empresa cliente se dá através de um contrato firmado, que é o objeto da consultoria, e o prazo de execução de responsabilidades, às vezes vai ser com início e fim, tá? Esse consultor externo. Qual que é a vantagem de eu ser uma consultora externa? Eu posso trabalhar com maior imparcialidade, né? Tranquilo, eu posso ser imparcial. Maior prática por experiências em consultoria, até porque eu já venho trabalhando com vários tipos de consultoria, já tenho passado por várias empresas, e isso pode ser vantajoso para mim, porque uma experiência, às vezes, ela agrega na outra. Esse tipo de consultor, ele pode trabalhar sem os vícios que os colaboradores já internos têm. E, às vezes, a pessoa, quando ela chega de fora, ela acaba tendo uma visão diferente dos que já estão lá trabalhando há algum tempo. Isso pode ser a vantagem de um consultor externo. Qual seria a desvantagem de ser um consultor externo? Ele tem menor conhecimento dos atalhos lá organizacionais, porque ele não está presente diariamente, ele não trabalha lá 8 horas, 6 horas por dia. Ele vai trabalhar só um determinado tempo. E antes dele começar a fazer a consultoria, ele vai ter que fazer um levantamento de todo o negócio. E outra desvantagem também do consultor externo, ele tem menor acesso às pessoas e aos grupos de interesse. Por quê? Porque ele tem, na verdade, um poder que é formal durante um período do dia lá que ele vai trabalhar, que ele vai prestar serviço. Porque durante a contratação de serviços, você também vai firmar isso. O dia, a hora que você vai prestar o teu serviço, se você for um consultor externo. Certo? Tem que deixar claro isso para o contratante, para a empresa, para o mercado que você estiver oferecendo os seus serviços. Tranquilos? Bom, então a nossa aula de hoje seria isso, tá? É o que eu preparei, até porque assim, a nossa aula 3, que é a de amanhã, como que é essa contratação de um consultor ou de uma empresa de consultoria, como que isso que acontece. Eu vou deixar um tempinho aí de aula, ainda que a gente vai ter, que seriam aí 14 minutos, mais ou menos, porque eu vou abrir agora o fórum lá no portal e eu vou estar listando alguns exercícios sobre a nossa aula de hoje, tá? Vocês vão ter, eu já vou salvar os slides agora, para vocês terem acesso, mas eu vou deixar esses 15, 14, 13 minutinhos que faltam ainda, porque eu quero abrir lá a parte do fórum para deixar algumas questões lá para vocês irem respondendo ainda durante a aula, tá bom? Então, assim, por hoje nós ficamos aqui, foi bom estar com vocês de novo, e amanhã, 7h30 de novo, né? Eu vou estar abrindo agora lá o fórum para algumas discussões, e gostaria que vocês continuassem por lá, tá bom? Um beijinho, boa noite e até daqui a pouco, lá no fórum. Abraço.